Gomes. Ô, Vilches, é o seguinte, eu fiz um comentário, eu até imagino que você não estivesse ouvindo, que foi a história do Juninho Riqueza chegar no Fórum de São José dos Pinhais, protegido, não mostrando o rosto. E aí ele contrasta exatamente com o que você está me dizendo. Ele, no momento em que acontece o julgamento, o Juninho Riqueza está ali sorrindo, não está dando a mínima, está dando tchauzinho. Ricardo Vilches, será que mais uma vez não colocar o rosto do Juninho Riqueza chegando no fórum, porque o Juninho Riqueza pode não estar nervoso, pode não... Isso aí me parece ser um homem pedra, né? E aí a defesa pensa, não vamos colocar o rosto dele, porque ele pode eventualmente sorrir, querer dar tchauzinho para alguém e deixar o corpo de jurado, as pessoas que estão ali, com mais raiva ainda. Pois é, Paulo, mas essa aí tem uma diferença que é importante pontuar também em comparação com a sala do júri aí de Curitiba. A sala do júri é mais ampla aí em Curitiba, é mais ampla, grandona. Aqui não, ela é mais estreita, eu diria. Então tudo isso que eu vi do Juninho Riqueza, essa manifestação, e eu acho que eu vou até emitir uma opinião, um ar de deboche até em alguns momentos, o jurado viu. São 7 jurados. Esses jurados estão bem de frente para o Juninho, apesar da presença ali dos advogados. Só que daí tem um detalhe que é muito importante, Paulo Gomes, você tem uma experiência muito boa também para poder acrescentar nesse detalhe dos jurados. Veja só, ontem mesmo nós falávamos aqui no Balanço Geral sobre a expectativa de escolha desses 7 jurados dentre os 160 pré-selecionados pela direção do Fórum aqui de São José dos Pinhais. E a expectativa na época é que tomara que tenhamos uma maioria de mulheres. Era o que dizia o advogado assistente de acusação. Aquela parte do Ministério Público também que está querendo a condenação da família Bretes. Pois então, essa maioria de mulheres aconteceu nesse sorteio dos júris. São 4 mulheres e 3 homens. E aí o perfil, Paulo Gomes, que eu queria discutir contigo aqui esse detalhe. Um homem tem aproximadamente, pela aparência, tá? Eu diria para você que tem 70 anos. Um outro homem, ele tem aproximadamente 50 anos. E o terceiro homem, esse aparenta ser mais jovem, 40 anos no máximo. E um detalhe que chamou a atenção para mim, ele usa brinco, ok? 4 mulheres, as 4 mulheres todas com menos de 30 anos. Eu diria que tem 2 que não têm 25 anos, Paulo. E são essas 2 que mais me chamaram a atenção. Uma delas tem uma tatuagem no pescoço exposta e a outra tem um braço fechado de tatuagem. Aí você pode me perguntar, pô, Ricardo, o que tem a ver essas observações que você está fazendo? Bom, são pessoas que eu diria que retratam muito bem a sociedade de hoje. Diferente da sociedade de quase 6 anos atrás, que acompanhou esse caso aqui de São José dos Pinhais como se fosse uma novela do dia a dia lá da colônia Muricy. Arrisco a dizer para você, Paulo, que dessas 7 testemunhas, 2 não tinham nem idade, não eram nem maiores de idade para acompanhar aquele episódio. Ou seja, pode ser que essas pessoas, esses jurados, não saibam nada daquela história pelo aquilo que nós da imprensa noticiamos naquela época. Se isso é bom ou se é ruim, bom, as 2 partes concordaram e as 2 partes aceitaram esse perfil desses jurados que aqui estão. E outro detalhe também importantíssimo, Paulo Gomes, desses 7 jurados, apenas um eu vi a aliança, que no meu caso é a aliança de casamento, ou uma aliança na mão direita se fosse de compromisso. É apenas o homem com 70 anos. As mulheres, as 4 mulheres e os outros 2 homens não usavam, pelo menos eu não percebi a aliança. Se eles são casados, se não são compromissados, é outro detalhe. E eu friso isso, né, Paulo Gomes, porque nós estamos falando de um crime com aquele detalhe passional, se houve traição, se não houve traição. Então são aquele molinho assim que a gente consegue visualizar e só visualizar. Nós não conseguimos gravar, porque infelizmente não temos autorização para entrar no fórum, na plenária de júri, para gravar esses momentos e mostrar aqui no Cidade Alerta. Ô Vilches, na definição do corpo de jurados, que são 7 jurados, houve uma pré-seleção de 160 pessoas, depois houve ali a recusa de algumas pessoas para compor o corpo de jurados, é natural, em todo júri é assim, mas nem é a questão do conservadorismo. Por quê? Porque o Juninho Riqueza, no início, lembra-se que ele queria dizer o seguinte, mexeram com a minha mulher, o homem que teve a sua mulher invadida, estava numa cama, o homem vai lá, abraça,
tentou, porque ele disse isso, que ele tentou estuprar a Cristiana. Depois, o Instituto Médico Legal dizia que a quantidade de álcool que ele tinha na cabeça, o jogador Daniel, ele nem conseguiria manter relações sexuais. Isso foi dito no processo. Aí, veja bem, a questão de mulheres terem sido escolhidas, maioria. Poderia se compor um corpo de jurados onde a maioria fosse homens conservadores que poderiam dizer: opa, com a minha mulher ninguém mexe. E se mexer com a minha mulher, eu mando matar, eu mato, eu esfolo, eu decepo. Isto deve ter sido observado tanto pelo corpo de acusação quanto de defesa. Obviamente, Viches, que uma tatuagem não significa dizer que a pessoa seja menos ou mais conservadora. Aí não consigo estabelecer exatamente no que influenciaria num julgamento. É que, particularmente, Paulo, eu vejo um perfil novo de jurados. Um perfil de pessoas jovens e que talvez que não tenham acompanhado com aquela emoção que foi que provocou esse crime com base na repercussão do noticiário que nós fizemos. Então, esse deve ser o ponto e isso deve ser a diferença nesse júri, se levarmos em consideração o perfil dos depoimentos. Mas é o seguinte, Paulo, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre um dos depoimentos que contesta uma cena importante que a gente mostrou no Cidade Alerta, que é aquele selinho que a Cristiana deu no aniversário da Lana, lá na Boate Shed. Tem uma testemunha que falou: ah, não foi selinho não. O que foi então? Bom, daqui a pouco eu te conto, tá? Tá bom, Wilson, eu já volto, estamos com a cobertura total deste caso, fazendo cobertura séria, ouvindo os pontos que podem influenciar neste julgamento. Absolvição, condenação e quanto de condenação, sobretudo para o Juninho Riqueza. Depois nós vamos mostrar na tela o que cada um dos 7 que estão sentados no banco dos réus são acusados. Já volto.